Eu vou falar basicamente por que eu quis fazer isso. Esse livro aqui, esse e diversos outros, são livros muito bons para você que, enfim, você entende que quando você quer ganhar mais dinheiro ou quer ser uma pessoa com mais assunto ou você quer ter mais recursos, né? Você entende que primeiro de tudo você tem que crescer em conhecimento. E nesse caso, eu trouxe esse livro porque é um livro que, basicamente, quando você pesquisa no YouTube, você quase não encontra a leitura dele, você só encontra o review. Então, Hábitos Atômicos, eu vou ler ele em live, mas também pretendo trazer aqui os pontos principais, né? Os pontos principais desse livro, porque, enfim, como eu disse, tem diversas pérolas, diversos insights que dá para você simplesmente levar para a vida. A história dele, do James Clear, começa quando ele toma uma tacada na cabeça. Ele participava de um jogo de beisebol pela faculdade dele. E aí, ele toma o beisebol, né? Uma tacada de beisebol meio na cara. E aí ele fala que ficou em formato de U. E aí, por ficar nesse formato, ele teve algumas complicações, né? Além da fratura que ele teve. Quando ele tentou fazer um teste, o olho dele saiu para fora. E aí ele fala que ele poderia ser limitado só por causa disso. Mas ele não se deixou levar por isso. Mas ele fez 3 coisas que simplesmente ajudaram ele a ser um dos 30 melhores do estado dele. Tanto que ele assinou um documento que poucas pessoas assinaram, só 30 jogadores. E ele foi um dos melhores da faculdade e do estado dele. E foram 3 coisas simples, não foi coisas muito mirabolantes. Segundo ele, ele passou a arrumar o quarto dele, ele passou a estudar mais fora da escola e também passou a fazer musculação. Foram esses 3 passos que ele falou que deixou ele simplesmente o multimilionário que ele é hoje. Mas, antes disso, ele também disse, quer dizer, congruente a isso, né? Ele também começou a escrever posts, né? E aí ele falou que começou com muito pouco, muito poucos assinantes, no caso começou ali com 10, depois foi para 100, depois foi para 3 mil, depois 30 mil e depois foram 30 milhões. E aí depois desses 30 milhões, uma editora quis fazer um livro com ele. E aí chamou ele primeiro para dar uma palestra, e aí depois de que ele fez isso, diversos jogadores, diversos treinadores, pessoas de empresas, líderes, enfim, todo mundo queria que ele passasse ali uma experiência para eles quanto aos hábitos. E aí ele traz um exemplo muito massa, que ele fala que se você melhorar todo dia 1%, né? Todo dia 1%, você vai conseguir ser alguém incrível, porque você vai crescer 37% ao ano. E, enfim, o overview que ele traz. E aí ele fala que um hábito é algo que você repete muito. Então, se você repete muito, aquilo se torna um hábito, se torna comum no seu cérebro. E aí já não é uma ação pensada, é um hábito que você tem. E o atômico, porque é algo simples. Então, o livro Hábitos Atômicos nada mais é do que algo pequeno, você transformando isso em, como que eu posso dizer, não mecânico, né, mas quando você faz sem pensar, é um hábito. Então aquela pequena parcelinha do que você está treinando para ser um dia vai se tornar algo que você vai fazer automaticamente. E aí você vai conseguir melhorar. Vamos supor, se você todo dia fizer aquilo ali, em um ano você vai crescer 37% ao ano. Também fala que os bons hábitos são como juros compostos. E os juros compostos, a gente sabe que quando você começa, não é algo esplêndido, não. Começa com pouco. Mas em torno de 3 a 7 anos, os juros compostos eles simplesmente triplicam, elevam. E claro, tudo que você faz bastante com consistência, depois se torna uma montanha gigante. Outro ponto que ele traz também é que o hábito, como ele é alguma coisa automática, se você faz alguma coisa automática, você já não precisa mais gastar energia para fazer aquilo ali. E uma vez que você já não precisa mais gastar energia para determinada ação, você pode gastar energia para uma nova ação. Porque se você parar para pensar, o hábito nada mais é do que uma repetição de várias e várias e várias vezes.
E aí você já não consegue mais pensar naquilo ali. É como que eu posso falar? Quando você escova o dente, é quase que automático você jogar água na boca, quase que automático você fazer um enxágue bucal. Você não precisa mais pensar em fazer um enxágue bucal. Não, é simplesmente uma coisa automática. E é isso que nesse livro aqui ele vem falando. Se você quer acompanhar essa leitura, nos próximos vídeos eu vou lançar capítulo por capítulo a leitura e também vou trazer, né, alguns pontos, algumas visões minhas. É isso, tamo junto.